Olá, minha convidada de hoje é uma pessoa dinâmica, decidida, que adora conhecer pessoas, cuidar de gente e que não se furta a tomar partido. Natural de Caxias do Sul, a filha do seu Walter e da dona Maria de Lourdes, é formada em Direito, com pós-graduação em Direito do Trabalho, Direito Privado e Relações Econômicas e possui mestrado em Direitos Fundamentais na área de família. A esposa do Matheus é advogada há 15 anos e autora de uma obra inédita no Brasil sobre abandono afetivo. A mãe da Maria Fernanda, do Arthur Rafael e da Maria Valentina, ainda é bacharelanda em teologia. É pastora da Igreja UAD de Novo Hamburgo e na última eleição concorreu a vice-prefeita de Novo Hamburgo pelo PSC. Hoje teremos uma conversa de peso com Aline Biazuz Soares Karov. Aline Karov, seja muito bem-vinda para essa conversa de peso. Muito obrigada, é uma satisfação estar aqui no dia de hoje. Eu quero saudar os telespectadores, mandando um grande beijo para todos eles. Eu preciso dizer que eu não te conhecia antes desse pleito, né? E fiquei muito impressionado, não só com a tua inteligência, mas sobretudo com a tua eloquência. De onde vem esse falar tão bem, falar ao coração? Obrigada. Bem, eu creio que isso é um dom de Deus. A oratória, ela pode sim ser melhorada, né? E nós temos vários cursos que pessoas se propõem a isso, mas é algo que vem da minha pessoa, desde a minha tenridade. Eu sempre me destaquei em função de ter uma boa oralidade e de me comunicar bem e conseguir levar a mensagem diretamente ao coração das pessoas. Natural de Caxias. Sim, Caxias do Sul. Viveu até quando? Até que idade lá? Eu vivi até os meus 7 anos de idade. Depois, meu pai se formou em Direito e a minha mãe são advogados e foram para a fronteira porque meu pai é uruguaio, natural de Ribeira. E então eu fui com eles e me criei em Santana do Livramento. Foi jogador do Caxias. Oh. Ele era jogador de futebol. E o Direito também herdou da família, então? Herdei. O meu avô, Ademar Biazuz, foi o primeiro advogado. Aí depois meu pai e minha mãe se formaram e eu já estou na 3ª geração. Eu e meu irmão somos a 3ª geração e a minha cunhada. Então a família inteira. E o meu marido. A família inteira é uma família que não dá para brincar. Isso mais tem ou que ter menos. Muito cuidado, assim. Nós aprendemos a ser litigiosos desde pequeno, né? Porque cada encontro, cada almoço era muitos argumentos a serem debatidos, né? Mas o direito não necessariamente ele é feito do litígio. Não necessariamente, mas Dá para fazer direito com o coração também. Dá para fazer, mas nós temos que saber em que hora colocar o coração, né? A tua obra, ela defende mais ou menos isso, né? Sim, a minha obra fala sobre o abandono afetivo e a possibilidade daquela criança que foi abandonada emocionalmente pelo seu pai ou pela sua mãe ser indenizada financeiramente, a fim de que esse valor, obviamente, não vai recompor o tempo perdido. Mas essa obra trata dos danos que uma criança sofre na sua psique, na sua emoção, ao ser criada ou ser tolhida, né, da figura materna ou paterna. E essa pecúnia vai lhe proporcionar uma espécie de recompensa. Com esse valor, viver coisas que talvez ela não conseguiria, buscando amenizar esse sofrimento da sua alma. Esse valor, essa distância, ela pode se dar tanto física quanto uma distância mesmo estando próximo, por exemplo? Geralmente isso não acontece. Geralmente, né? É um afastamento físico. É um afastamento físico, sim, porque é muito difícil que um pai que acompanha a educação e a criação do seu filho venha a ser acusado de abandoná-lo afetivamente. Perfeito. Embora sim, Rodrigo, tu tocou num ponto fundamental. Nós temos muitas famílias hoje em que os filhos são órfãos e os seus pais estão dentro de casa. Pois é. Então, uma questão bastante importante. Mas não é isso o ponto? Não, o ponto não é esse, porque livro. Um dos requisitos é a presença física. Se há presença física, é muito difícil alegar-se esse abandono afetivo, né?
Essa obra ela foi escrita antes das primeiras decisões. Sim, né? essa obra é uma das maiores vitórias que eu tenho na minha carreira profissional, porque quando eu me propus a escrever ela, o meu orientador, o Dr. Luiz Carlos Gerson Branco, me disse: Aline, eu não te aconselho, porque não existe nenhuma literatura a respeito do tema, o que existem são pequenos artigos, e o STJ já se pronunciou no sentido de que isso não é viável. Só que eu gosto de desafios. Quando alguém me diz que eu não consigo alguma coisa, é aí que eu realmente me proponho a fazer. Então, eu pesquisei na nossa doutrina nacional, alguma coisa da doutrina estrangeira, e provei, através da defesa da minha dissertação, de que a decisão do STJ ela era uma decisão política e não jurídica, porque à luz do direito cabia, sim, a indenização por abandono afetivo. E então, para minha felicidade, após defender a minha tese... Então não era só uma teimosia, não? Não era. Tinha muita consistência nessa Tinha ideia. consistência científica do ponto de vista jurídico. E então, 3 meses depois que eu defendi a minha tese, eu fui surpreendida com um jornal nacional falando sobre a reversão do STJ sobre o caso, e os requisitos que eles usaram era exatamente aquele que continha no meu livro. Então, isso foi o suficiente para haver muitas vendas em todo o Brasil e eu ter sido procurada por muitas pessoas para dar entrevistas, para falar a respeito, e acabei me consagrando como especialista em direito de família através desse meu trabalho. Mas outra área que tu és muito conhecida é dentro do ambiente evangélico, né? Dentro do meio evangélico. Nem sempre foi assim na tua vida, isso? Nem sempre foi assim. Eu era um pouco cética. E aos meus 19 anos eu tive um encontro com Deus. Eu recebi dons espirituais, comecei a perceber o mundo espiritual e não apenas o material. Como é que era a tua vida antes disso? A minha vida, olha, eu sempre fui uma moça muito responsável, né? Certo. Nunca tive devaneios, nem... Mas eu era uma pessoa... Não foi exatamente uma conversão por conta de alguma coisa que estava perdida algum no vício, caminho. não. Em tanto que eu pensava que eu não precisava de Deus porque eu era boa. E muitas pessoas pensam isso hoje. Mas quando eu entendi a teoria da salvação e a necessidade de nós termos um Salvador, foi que eu me rendi ao senhorio e aos pés de Jesus, né? Mas eu era bastante vaidosa, eu fui Miss, eu fui garota verão, eu participava de desfiles, então eu cultuava muito o externo, né? E nesse encontro que eu tive com Deus, eu vi que o que realmente tem valor é a nossa beleza interna, o quanto nós alimentamos as nossas emoções, o nosso espírito, e a pessoa que faz a diferença na sociedade, não por aquilo que ela aparenta, mas pelo seu conteúdo, né? Qual é o limite para isso, Aline? Tu és uma mulher muito bonita. Muito obrigada. Não sei se tu fala da tua idade. 36 anos. Não tem problema em falar nisso. Nenhum. Qual é o limite para a vaidade? Bem, Rodrigo, eu vejo que Porque tu é uma mulher que se cuida também, né? Sim, eu Mantém se a cuido, forma, sem tem uma dúvida. alimentação, Eu vai à vou- academia. Eu vou à academia, eu sou mãe de 3 filhos, 2 biológicas e 1 adotivo, né? Tive uma gestação, engordei 30 quilos, amamentei, emagreci, mas o limite é quando isso não passa a ser a nossa prioridade. Né? A minha verdadeira beleza, o que está escrito lá na Palavra de Deus, consiste na mulher que eu sou, na esposa que eu sou para o meu marido, no papel de mãe que eu desempenho dentro da minha casa. Isso é o que realmente tem valor, é nós sabermos ponderar o que realmente importa. E nós vivemos uma sociedade extremamente egoísta, materialista e que impõe às mulheres um padrão de beleza. E eu acompanho algumas mulheres que chegam a entrar em depressão, em cirurgias plásticas uma atrás da outra, porque não conseguem atingir... Uma busca de algo que não existe. Exatamente, algo que é irreal, né? Nós vemos aí mulheres lindas que estão na televisão, mas que vivem do seu corpo. E não é a minha função, eu vivo, graças a Deus, da minha profissão, da minha inteligência, da minha sabedoria, né? Então, o limite é quando eu deixo de gestar um filho, porque isso vai estragar o meu corpo. Entendo. Quando eu deixo de confraternizar com meus amigos, comer um doce, comer um bolo, porque eu estou mais preocupada com aquilo que eu aparento do que com aquilo que está dentro de mim, que é o meu sentimento, né? Então, eu acredito que não é porque nós somos mulheres cristãs que nós não vamos ter uma vaidade, mas uma vaidade limitada a saber que o meu real valor, porque o dia que eu morrer, Rodrigo, isso aqui, essa carne, ela vai retornar ao pó. E o que eu vou levar para a minha eternidade são as coisas que eu fiz para o reino de Deus. Então, esse é o limite, não estarmos ligados apenas no físico e no material, mas no celestial e no eterno. Como é que fica a vaidade dentro do ambiente da igreja, por exemplo?
Considerando que as pessoas olham para a Aline, para a família, uma família linda, Muito perfeita. obrigada. As pessoas olham de fora, não sabem que acorda descabelado, que de vez em quando se discute dentro de dúvida. casa. Imagino Sem- que faça sem parte dúvida. do dia a dia de vocês Sem isso, dúvida, né? sem dúvida. Mas aí olham a pastora Aline lá no alto e idealizam uma vida perfeita. Como trabalhar essa invejinha? Sendo sincero e dizendo como muitas vezes eu abro o meu coração no púlpito da igreja e falo às pessoas quais são as minhas dificuldades pessoais, quais são as dificuldades que nós temos com os nossos filhos. Nós temos um curso aí, o Casados para Sempre, que é um curso extraordinário. Como é isso? 13 semanas para mudar um relacionamento, Opa! para aprimorar. Nós já tivemos casais que iniciaram o curso divorciado e no final do curso renovaram os votos. Eu já tive casais que iniciaram, que um deles tinha um terceiro parceiro na relação. E graças a Deus nós conseguimos resgatar, não é porque nós somos bons, mas porque a palavra de Deus nos leva em 13 semanas a pagarmos um preço para termos um bom casamento. Nós vivemos hoje dias em que as pessoas não querem investir no relacionamento. E eu por muito tempo já tive sim crises conjugais. Eu já quis me divorciar do meu marido. E não era por falta de amor, era por falta de entendimento. Era porque não havia mais a cumplicidade nas coisas que um dia nós sonhamos. Então, e é muito mais fácil, né? A fila anda, né? Então. E o que me preocupa é que todas as faculdades de psicologia, elas têm uma teoria freudiana, onde o ego é supervalorizado e se não está bem para você, você deve cair fora. E a palavra de Deus, o Evangelho, é totalmente ao contrário. O Evangelho diz perdoa, dá outra face, vê o que você está fazendo nessa circunstância para melhorar. Então, alguns casais procuram uma psicóloga ou procuram uma terapia, em vez de melhorar, acabam afundando, porque o que ouvem é isso: procure outro parceiro, ele não está sendo bom o suficiente. Na hora da suficiente. saúde é fácil, né, pastora? É. Na hora da doença, a gente vai para um breve intervalo e voltamos em seguida para uma conversa de peso com a pastora Aline Karoff.